Mas apesar do frio, estamos todos aqui para bater papo sobre casamento, sobre santidade no casamento. E vamos começar com uma pergunta vinda diretamente da nossa redação, com a Risa Castro. Olá, Cássio, tudo bem? Por que muitos acham que o sexo é pecado original? Boa pergunta. Bom, nós vamos falar de santidade no casamento e quando a gente estava montando essa pauta, montando esse programa, estava conversando com a nossa equipe, porque quando a gente fala santidade no namoro, o termo santidade no meio cristão evangélico se refere à pureza moral, né? E eu falei com a equipe, olha, vamos puxar um pouquinho também para a área de pureza moral no casamento, né? E eu lembro, há alguns anos, encontrei com eu posso dizer até um senhor, né? Ele já tinha mais de 40 anos e ele era recém-convertido, tinha se convertido no Rio Grande do Sul. Estávamos conversando, falando sobre pecado, eu fazendo discipulado com ele, livro de Gênesis, e quando falei para ele que o pecado original lá de Eva, de Adão, ou Adão e Eva, né? Tinha sido a desobediência à ordem de Deus, ele assustou, ele esbugalhou os olhos assim, e falou, mas não é o sexo que é o pecado original? Né? Porque muitos ainda hoje entendem que, mito, né? Que é um mito. Agora, o sexo dentro do casamento é ou não é pecado, biblicamente falando? Vamos começar com as damas. Dentro do casamento, de maneira alguma, muito pelo contrário. Tanto é que homem e mulher estavam nus e eles passaram a ter vergonha depois do pecado. Interessante isso. Então, aí já é quebrando um paradigma. Como que homem e mulher vão ter vergonha, marido e mulher ter vergonha de ficar nu na frente do outro? Né? Dentro do casamento é aliança, eles estão aliançados, então o sexo é puro. Inclusive, eu já vi casais de namorado que tem tanta santidade bonitinha, quando casam acham que estão em pecado ainda. Aí tem que fazer um trabalho com eles, vocês não estão em pecado, é normal. Porque... Mas a cultura, nós temos a cultura, sobretudo no Brasil, nós temos essa tradição católico-romana, né? Porque isso vem muito pelo catolicismo romano, né? Que o sexo é pecado, né, Rosa? É uma influência da sociedade mesmo, né? E eu digo assim, aproveitando, acho que é bem oportuno dizer o seguinte, que nesse frio Deus está olhando para você agora. Né? Você que está dormindo sem tomar banho. Porque falar de santidade, a gente tem essa associação, toda vez que fala de santidade, está relacionada à impureza sexual. A santidade, na verdade, principalmente santidade no casamento, que é o tema, é a capacidade de você relacionar com o cônjuge, né? O homem, a Bíblia fala assim, ao homem cabe a ele tratar com benevolência a mulher, né? Então, e é interessante esse tema porque existe um mito também de achar que só o solteiro é que passa por tentação. Prostituição, o homem quando ele casa, não, aí ele já tem, não. Vira anjo. Vira um anjo, não. É ruim. Não existe nenhuma relação, né? Sabemos que isso é um mito, não é uma verdade, né? Então, é muito interessante. E santidade, vale dizer isso, porque como eu acredito que a salvação é uma dádiva, não é uma conquista, logo não é pelo esforço, né? Mesmo que Tiago confronte, dizendo, mostra-me, né, a sua fé sem obras, e por mais obras que a gente tenha, as mesmas citadas por Jesus, que ele fez, ou maiores, né? Isso nunca jamais compraria a salvação. Então, por crer que salvação é uma graça, eu creio que a santidade, a santificação também é graça, né? Vale dizer isso, para a gente começar, é um pano de fundo, né? Eu sempre digo. Porque não é pelo meu esforço também, né? Você pode jejuar e orar 365 dias no ano e você vai descobrir que ainda há incredulidade na sua fé, que há ódio no seu amor. São as frases de Charles Spurgeon, né? Que há a marca da lama da serpente na mais bela flor do seu jardim. Ou seja, tudo isso fala que a santidade reflete quem somos de fato. Ou seja, se temos algum processo, alguma graça, é graça, né? Que à medida que conhecemos Jesus, a revelação entra no nosso coração, eu passo a ter o desejo, o querer, que é um processo de santificação. E Paulo fala que é ele que efetua o querer e o realizar. O realizar também é um processo, né? Mas, ou seja, só para desmistificar também, Cássio, porque quando a gente fala de santidade, existem os legalismos, né? As pessoas, aqueles santarrões, que eu tenho uma dificuldade muito grande de relacionar com pessoas assim, que é muito certinho. Você pode observar que a trave no olho deles é sempre muito maior, né? Então, assim, são pessoas muito... E a santidade não é só com impureza sexual. A santidade está relacionada a um processo da capacidade de relacionar na vida conjugal, principalmente para o homem, né? O trato com a mulher, com a esposa, e tudo isso faz parte de um processo de santidade. Até mesmo se você pensar,
O que Deus espera do casamento? É o que a gente já sabe, mas nem sempre pratica, que o homem ame a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher seja submissa ao marido. Para mim isso é o fundamental, só que a gente vai muito para o sexo na parte da santidade. Mas se o homem não está cumprindo esse princípio e a mulher também não estão em santidade. Aí se entra para os filhos, que os pais ensinem os filhos no caminho que devem andar e os filhos honrem aos pais. Isso também é santidade na família. Mas o tempo hoje, a pós-modernidade, a facilidade de tirar um nude e enviar para o celular. Então, eu acho por isso que fala-se muito sobre sexo, porque está todo mundo, até mulheres, a gente fala muito de homem, mas a gente tem visto muitas mulheres que estão traindo o esposo virtualmente. É lamentável. E homossexualmente também. Então, acho que por isso que hoje fala-se tanto da santidade nessa área. Mas se você vai quebrando princípios, facilmente você também vai quebrar o do sexo. Por isso tem que tratar todas as áreas de um casamento. Não adianta simplesmente olhar apenas para o sexo. Tanto é que eu até dou essa matéria também, casamento e família. Legal. Não adianta simplesmente chegar à noite para ter o seu relacionamento amoroso. Se você não tiver uma vida caminhando juntos dois, com respeito, com carinho, chega no final da noite e não vai adiantar de nada. Sim. Até porque a mulher, né, Vanessa, vai responder, é todo um processo, é uma consequência, né? É toda uma consequência de um relacionamento, na verdade. Né? No caso do termo santidade, o termo santidade tem a ver com separação, não é isso? O santo é o separado. Né? Como é que eu posso pensar nisso em termos de casamento? Um casamento separado, o que quer dizer isso, casamento santo? A gente pode ver também pela perspectiva de pecado é errar o alvo. Então, santidade é acertar o alvo. Então, como que você vai acertar o alvo do casamento? Primeiro, eu acho que tem que ter respeito. Eu vejo tantos casais que desrespeitam um ao outro. Eu acho que já começa por aí. Tem que ter o diálogo, a comunicação. Não adianta, se eu não sei, se eu não conheço o que o meu esposo quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, eu vou estar ferindo o gosto dele, eu vou estar ferindo aquilo que ele pensa, então eu não vou tratá-lo com respeito nem ele. Eu acho que aí já começa, também tem uma frase que o pastor Márcio fala, que para mim essa é a primordial. Marido e mulher, quando buscam a Deus, eles se encontram. Então, acertar o alvo no casamento, primeiro ponto é buscar a Deus, os dois, para se encontrarem. Se um busca a Deus, o outro não, eles vão estar em caminhos opostos. Por isso que o julgo desigual é um problema, né? Quando um é temente a Deus e o outro não, é difícil É o chamado casamento misto, né? É o casamento misto, ele tem esse problema, né? Mas até mesmo dos dois cristãos. É aquele cristão denominal, vai para a igreja. Mas se não buscar a Deus, não é simplesmente estar domingo na igreja. É você buscar a Deus. Mas sabe que há algum tempo eu trabalhava dirigindo, não foi o Colégio Cristão não, foi antes do Colégio Cristão, que eu fui diretor do Colégio Cristão, mas antes, numa outra escola, eu fui diretor, e a gente tinha como pressuposto contratar pessoas evangélicas. Porque a escola era evangélica, né, e tudo. E com o tempo, eu comecei a perceber que o fato de ser evangélico não basta, sabia? Dizer assim, eu sou membro de tal igreja. Não, obviamente não. Porque eu comecei a perceber, porque eu sou de uma geração, há 40 anos, se você dissesse que era crente, você era crente. Sim. Você era crente mesmo. Seminarista, então, que eu estava falando com a pastora Vanessa, né? Nós somos de uma época que você falava, se eu sou seminarista, era um status, né? Um respeito. Hoje nem o título pastoral está sendo respeitado. Pois é, houve uma banalização. E nesse aspecto, então, o fato da pessoa ser evangélica, eu vou casar com ele porque ele é evangélico, ou com ela que é evangélica, não basta. Não. Né? Porque você está falando que mesmo se os dois são ditos evangélicos, pode haver julgo desigual, pode ser um que é só apenas nominalmente cristão. Exatamente. E não é de verdade. E eu falei denominal, é nominal, consertando. É nominalmente cristão. Interessante o seguinte, Cássio, a gente escuta muito a mulher dizer assim, se o meu marido mudasse, todos os meus problemas seriam resolvidos. Já ouvi isso, né? O que ela não sabe é que quando ela entra... Você já ouviu isso de casa? Eu não ouvi. E o que ela não sabe é que ela, ao entrar nesse infeliz projeto, ela está, na verdade, endurecendo o coração do marido dela. E quando o marido também, tem mulheres, eu falo mulheres, né, porque é mais comum, né, não estou aqui, que homens também fazem isso, ele é o infeliz projeto, ele endurece o coração dela, porque ninguém pode mudar ninguém a não ser a si próprio, né?
Então tem casos aí que a gente escuta de mulheres, por exemplo, que entram numa campanha de oração para mudar o marido. Isso é uma ofensa, ninguém consegue mudar ninguém. E eu digo sempre que eu defendo uma tese sobre casamento também, que é um tema que eu gosto muito de vida conjugal, que existe uma segunda fase, que é a fase da competição. Né? É a fase do conhecimento, e a maioria dos casais estão estacionados nela. Agora, eu digo sempre que existe uma santa competição, é quando aquela santa competição é quem primeiro vai chegar aos pés da cruz. Porque a parte mais dura do nosso corpo é a serviço, né? É abaixar a cabeça e falar assim, me desculpa, me perdoa, né? Isso é o mais difícil. Então, vence quem chega primeiro aos pés da cruz. Aos pés da boa corrida. Ô, Vanessa Nício. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos negociando ainda as férias, não é isso, Vanessa Nício? Fala férias comigo, não. Fala de férias comigo, não. Ô, Vanessa, você está muito durona, Vanessa. Vamos negociar esse negócio aí. Ô, Vanessa Nício, como uma jovem casada com meu querido Oscar, o colombiano mais bonito desse Brasil... Obrigada. Me diga o seguinte... Ela se acha, né, essa Vanessa? Ô, Vanessa, obrigada. Tem uma mensagem que chegou aqui, que se eu estou lembrado, a Risa tem uma pergunta, esse negócio falando sobre 4 paredes, não tem uma pergunta? Sim. Porque chegou do WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas solta a pergunta da Risa, porque é exatamente a pergunta que chegou aqui agora. Ok. Vamos lá. Dizem que entre 4 paredes vale tudo. Isso é um comportamento aprovado pela Bíblia? Essa pergunta da Risa, ela está confirmada aqui. Ia vir essa pergunta. Já estava esperando. A pessoa não se identificou, mas ela falou, olha, paz, me responda uma dúvida terrível. A pessoa está com dúvida terrível. No casamento, é lícito ou é permitido, quando a aceitação de ambos os parceiros, aquele ditado que a Risa falou lá, né? Entre 4 paredes vale tudo, eu já ouvi demais isso aí. É uma pergunta pertinente, né? E aí, senhores e senhoras? Acho que a primeira coisa vai depender muito de como o pastor dessa pessoa fala. Porque não adianta eu falar aqui e a pessoa dizer, não, mas meu pastor fala que é liberado ou que é proibido. Então, a pessoa vai estar debaixo dessa autoridade. Se ela não concorda, que ela saia dessa autoridade. Segundo, que existem certos comportamentos que eles são até contrários ao nosso corpo. E a palavra diz que nós não podemos destruir o templo do Senhor. Se estamos destruindo, estamos errados. E tem a terceira questão, que é o Espírito Santo em nós. Quando nós fazemos qualquer atitude errada, nós sabemos que estamos errando. Aquela vozinha, né? Então, se você tem feito alguma coisa dentro de 4 paredes, achando que ninguém está vendo, o Espírito Santo está vendo. E ele vai te alertar se está correto ou não. Ô, Rossi, mas eu vejo que muitas vezes, sobretudo nessa cultura machista que a gente ainda vive, há muitas mulheres que se submetem achando que é o certo, que o marido quer, às vezes, torpezas. É uma questão de... biblicamente falando, nós temos aí a questão da sodomia, né, que é o sexo anal, e até porque também é um prejuízo à saúde, né? Sim. Não é saudável. Eu não quis falar classificação livre, eu falei, deixa eu falar umas palavras mais light. Sabe por quê, Vanessa? Na época, o Rossi vinha na época do rádio. Você não chegou a vir no rádio, não, né? Não. Não. Porque quando a gente falava sobre esse negócio, tinha sempre 2 questões que vinham quase sempre. Sexo anal e masturbação, se eu não estou enganado. Não, sexo anal, sexo oral e masturbação. Eram temas que sempre vinham, né? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma de abordar qualquer assunto. O sexo anal, né, ele faz parte do que a gente chama de sodomia. Não só no relacionamento de homossexualidade, mas do relacionamento hétero também, né? O homem com mulher. Isso a Bíblia condena, sim. Em relação ao sexo oral, não. A Bíblia não condena isso, entendeu? Deixar isso claro. Agora, mas há problemas não bíblicos, mas há problemas de higiene. Não, sim. Né? Mas é interessante que na nossa língua existe mais bactérias, muitas das vezes, que nos órgãos genitais. Inclusive, assim, o sexo em si, ele precisa de higiene. Exato. Agora, independente se é sexo oral ou sexo natural, se não tiver higiene, vai trazer prejuízo à saúde de qualquer maneira. Agora, o sexo anal, isso aí já é claro que ele traz prejuízos graves. Então, como eu disse, nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós estamos destruindo esse templo. Inclusive, até uma dica para os casais casados.
Se querem melhorar na área sexual, cheguem os dois e tomem banho. Já vai chegar em casa e tomar banho. Pronto, estão limpos. Não é aquela coisa, começou a esquentar, aí eu vou tomar banho. Não, já prepara o caminho desde antes. Higiene precisa. Ainda mais nesse clima que está aqui em Belo Horizonte, 6 graus centígrados, se for tomar banho, esfria. Se você esquentar, esfria, está frio demais. E ainda dentro desse assunto, em relação à questão da fantasia sexual. Eu acho que está totalmente dentro. Dentro de 4 paredes. Porque o que acontece? É permitido ou não é fantasiar? Né? Aí entra o que a pastora falou, você é templo do Espírito Santo, né? Então um abismo chama outro, ou seja, dependendo do tipo de fantasia que o casal vai ter, isso vai induzir, quando ele sai daquele ato, daquele momento ali, a mente dele vai dar prosseguimento, ou seja, isso tudo a gente precisa realmente regrar. E né? Tem a questão do fetiche também, né? Que a pessoa começa com o fetichismo. Isso aí é complicado. O que acontece? Principalmente o homem, quando ele já vem da mente poluída, ele quer levar isso para o casamento. E isso tem destruído muitos casamentos. Perfeito. Porque não vai conseguir realizar, não vai conseguir satisfazer. Vai sempre querer mais e mais. E bacana, Vanessa, isso que você disse, porque enquanto você é solteiro, você peca contra o seu próprio corpo. A partir do momento que você é casado, você está induzindo a pessoa a pecar. Então, percebe? É como se fosse um pecado multiplicado por 2. E eu volto à questão, sabe, Rossi? Isso me incomoda demais de muitas irmãs. Eu falo as irmãs porque volta a questão da cultura machista, mas que estão se submetendo, talvez algumas estejam até assistindo aqui e está se vendo nesse lugar, de se submeter a um procedimento não natural por causa do companheiro, não é? Deus perdoa? Se a pessoa acaba, sabe, se submetendo a um negócio desse, e depois ela fala, meu Deus, estava errado. É perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. O fato é, a questão vai permanecer no pecado? Essa é a pergunta, né? E aí a questão do casamento misto, eu já estou antecipando, pode surgir alguma pergunta, que é a grande questão também, que eu acho que quem está ouvindo pode estar com essa dúvida. Como que é? Eu estou casado, mas o meu marido ou a minha esposa não é cristão. Pois é. Eu quero deixar então uma pergunta para você, é o seguinte, suponhamos que tem uma irmã, não é, que o marido, entre 4 paredes, quer coisas fora do padrão. E isso a incomoda profundamente. Você falou do Espírito Santo falando. Sim. Como ela vai fazer a abordagem para explicar para o marido que aquilo ela não acha certo? Porque tem que ter uma maneira correta de falar para que ela seja ouvida. Vocês vão me explicar como depois do intervalo, tá joia? De volta com o nosso bate-papo. O bate-papo hoje está bombando, falando sobre santidade no casamento. Eu estou com o pastor Rossi Lamounier e a pastora Vanessa conversando sobre a questão de sermos santos, né, dentro do casamento. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo que eu não lembro qual foi a pergunta que eu deixei. Me ajudem aí. Qual foi a pergunta que eu falei? Como que a mulher vai conversar com o marido? Ô Vanessa. Vanessa Nício, né, Vanessa? Eu fiquei calada. Vanessa, eu estou precisando de férias, eu estou esquecendo das perguntas. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma campanha, hashtag, dá férias pro Cássio, o pessoal da... Hashtag, dá menos dor de cabeça, Cássio. Mas voltando, agora que a Vanessa aqui falou, a Vanessa Capuchinho falou, lembrei. Que tipo de abordagem? Porque tem cara que é tão durão, tem cara que é tão mal acostumado também, e às vezes quer que a esposa faça coisas que são antinaturais, que são ofensivas à integridade. E aí, como conversar, como fazer? É aí que eu falei da santidade no início, né? Que não é apenas em relação ao sexo. Se o casal não construir um bom diálogo desde o início, vai ter muita dificuldade. Porque tem pequenas coisas que às vezes o casal não consegue conversar, não consegue entender um ao outro, já vai conversar e já começa, não, já é mulher rixosa, já está vindo falar muito na minha cabeça. Ou então a mulher já pensa, não, eu não vou falar porque eu sei que ele nunca vai mudar. Então, você é igual seu pai. Não me ouve, não quer mudar em nada. Então eu acho que primeiro, antes de conversar, tente transformar este lado do diálogo. Porque não vai adiantar conversar se os dois são armados. E quantas pessoas... Eu conheço muita gente que tenta resolver tudo no sexo. Não conversa o dia inteiro. Estou falando de casado. Sim. Não conversa, está brigado, tudo, mas sabe que... sabe. Imagina que vai ter resolução no contato físico. Gente, isso é terrível, cara. Isso não é amor, é sexo, né? A gente pode entrar. Mas é complexo relacionamento. Agora, quando o homem ele é convertido, né?
porque pelo que eu estou entendendo nessa citação, parece que ele não é, né? Normalmente, se ele for, ele vai ter que ser uma pessoa que vai deixar o Espírito Santo trabalhar com ele, por favor, né? Mas eu estou pensando em homens convertidos, viu, Rossi? Não, porque tem homem convertido um casamento misto. Eu jamais, por exemplo, daria um conselho para uma ovelha minha, no casamento misto, por exemplo, ou seja, ele ou ela, que seja convertido e o outro não, que se abstenha do sexo, porque isso não é o caminho, né? Existe uma frase muito bacana de Francisco de Assis que diz assim: pregue, pregue, pregue. Se possível, use palavras. Então, na verdade, você santifica o seu parceiro com a sua vida. Mas eu não estou falando de abstinência do sexo, não. Estou falando de modalidades de prática sexual contrárias à natureza. Não, aí essa pessoa, se ela, o agente que promove isso, ele precisa ter um encontro com Deus. Se ele é convertido, ele precisa rever a sua conversão. Mas nós tivemos uma semana no Carisma justamente falando sobre essas questões sexuais, até o Ministério Valante. E são muitas questões de cristãos mesmo que eles têm vícios sexuais. Então, é muito mais profundo. Nós conhecemos casos de pessoas casadas que não só traem a esposa, mas como traem, às vezes, com 2 pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, e cristãos. Então, são situações muito pesadas. Para essas pessoas, o que eu digo precisa de ajuda. Seria isso o hedoísmo, né? Que é aquela pessoa que ela tem um prazer como satisfação máxima. A regra, sim, o principal objetivo é o hedonismo. É o hedonismo, né? Aí tem o sadismo, né? Tem o sadomasoquismo, que é a pessoa que gosta de... Pois é. Ela sente prazer com vamos a pensar, areia, né? Vamos pensar. Aí tem os sadomasoquistas mesmo, às vezes, eu já vi aquelas... Tem essas lojas que vendem chicote, não tem uns negócios assim? Sex shop. Sex shop. Aí pronto, aí o marido compra uma roupa lá de mulher gato pra... né? Caramba, aí manda dar chicotada, corrente. Gente, isso não é de Deus, não, pelo amor de Deus. Isso não é natural, a pessoa tem problema. Ué. Ele promove dor, né? É complexo isso, porque o sadismo é isso que eu disse, ele sente prazer na dor do outro. Que loucura isso. Agora, eu volto a dizer, se a fantasia sexual do casal é uma coisa ali fechada entre eles, que não vem ter um terceiro, um pensamento ilícito, eu não vejo problema. Pois você falou coisa boa. Ela quer que ele se veste de corpo de bombeiro. Ele é o cara, chega lá, quebra tudo e faz. Mas tem cara aí que se aparecer fantasiado, a mulher vai ter um acesso de riso, vai conseguir fazer mais nada, filho. Vai rolar de rir. Eu não vejo problema coisa ridícula. Coisas, mas é claro que aí entra, né, o que a Vanessa disse, o Espírito Santo, né? Que na verdade, eu quero até dizer rapidinho aqui, que ele não é o primeiro, Deus não deve ser o primeiro lugar na nossa vida, ele tem que ser o fundamento, porque Deus não é tópico. Senão ele cai para o segundo, para o terceiro. A escala de valores nossa, tudo, né? Ele é o fundamento. Na minha escala de valores, primeiro lugar em Deus, é a minha família, em Deus, qualquer outra coisa. Ele é a base de tudo. Ele é a base, ele é o fundamento de toda a nossa vida. Perfeito. Uma pessoa pergunta assim, irmãos, o que Deus abomina no sexo dos casados? Tem uma coisa que ele abomina? Existe um registro assim, específico? Não, né? De abominar... Não, Deus abomina o pecado. Exatamente. Né? Deus é justo, né? Ele abomina o pecado. O pecado seja qual quer que seja. Né? E o quebrantamento é esse feeling, essa linha tênue, essa sincronia fina com o Espírito Santo, que é fundamental para todo cristão, para viver todo dia, né, no Senhor, se revestindo nele. Boa tarde, diz aqui a Fabiola. Fabiola, que é de Santa Amaro, no Maranhão. Obrigado, querida Fabiola, a todos os maranhenses queridos. Acredito que ninguém muda ninguém. Mas quando não existe a compreensão um do outro, o casamento é um fracasso. Está em cima do que vocês comentaram aqui. Né? Uma pessoa diz aqui que sou recém-convertido, porém não sou batizado. Tenho 36 anos e me relacionei com as minhas ex-namoradas sexualmente. Estou lendo e conhecendo o Evangelho. Vi que pequei durante a minha vida nessa área. Me arrependi dos meus pecados e sigo o caminho do Evangelho. Desde então estou perdoado por Deus, mesmo não sendo batizado? Claro. Ele confessou, mas não foi batizado. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu escutei o pastor Lucinho falando, eu achei muito interessante e fiz das palavras dele a minha. Né? Alguém me perguntou assim, mas você batiza? Porque houve uma situação que alguém me perguntou assim, você batiza quem fuma? Eu falei assim, mas eu batizo fofoqueira também. Então a gente tem que desmistificar essas coisas, gente. Né? Tudo é graça de Deus.
Ó, eu vou protestar. Em vez de fazer hashtag dá férias pro Cássio, a Elisângela de Nova Venécia, Espírito Santo, tá dizendo assim, não dá férias isso não, isso é a idade. Ô, Vanessa, ó, você tá arrumando a associação aqui, Elisângela. Ô, Elisângela. Estão do meu lado. Elisângela, você é traíra. Me entendem. Eu gosto quando as pessoas me entendem, me compreendem. Obrigada, viu, Brasil? Obrigada. Ô, Vanessa. Para de falar mal de mim e solta mais uma pergunta da redação. Não tem não, né? Não, eram duas tá vendo? É a idade. É a idade, eu tô ruim. Porque a gente fala que tem 2, aí ele chama 3. É a idade. Mas tem aqui, então vamos à pergunta. A Bíblia não diz nada sobre isso, mas como templo do Espírito Santo, e a palavra diz, fazei tudo com ordem e decência, pode mesmo isso? Fala sobre isso. Fantasias sexuais, heterodoxias dentro do casamento, porque isso é muito comum. Né? A Bíblia não fala sobre isso, mas e decência e ordem? Se bem que fala de decência e ordem em Coríntios é no culto, né? Mas a gente pode transferir isso para o casamento? O que vocês acham? Eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre isso, não falando que é correto. Nós já pontuamos bem. Inclusive, a fantasia, eu vejo muito que se a pessoa se veste de alguém, de um personagem específico, e o marido, quando olhar, vai achar que está com esse personagem, é errado. Tem problema aí, né, Fê? Com certeza. Então, nós não estamos falando que pode tudo. De repente, a pessoa pode ter entendido errado aí, né? Nós não temos passagens específicas falando, mulher nunca use uma fantasia. Nós não temos as passagens específicas. Mas também nós estamos falando que você está liberado para fazer tudo que você quiser, não é isso? Né? Perfeito. Aí entra a questão mesmo do sincronismo com o Espírito Santo. Né? Vale dizer também, Cássio, que é o seguinte, tudo na vida, a gente quando encara que é um empreendimento que requer esforço, então se eu quero ser médico, eu estudo 6 longos anos, vou depois passar um tempo de residência para poder vir a clinicar, por exemplo, a Bom Termo, né? Naturalmente, eu não vou me submeter nem você a um acadêmico de 1º ano de medicina. Então, se a gente presume que para tudo na vida que a gente entende como um empreendimento requer esforço, muito tempo, muito esforço e tempo de estudo, pensamos assim em tudo, menos em relação a casamento. A maioria das pessoas pensa que casamento é um tipo de negócio que vai andar por si só. Mas casamento requer muita dedicação. Investimento diário, constante, né? E tanta coisa pode ser falada sobre isso, né? Mas requer. Então, e aí eu penso que um casal, quando ele vai chegando, por exemplo, eu estou com 27 anos de casado, né? Hoje eu crio meus filhos para bater asa. Um casal, por exemplo, que não chega numa fase de aprimoramento, eles criam filhos para si, eles retêm, para suprir, serem supridores das suas carências emocionais. Sim. Aí não libera, casal, né? Não libera. Por que falar de aborto, por exemplo? Nasceu em mim, pertence a mim. Não, é um indivíduo, não pertence a você. Né? Você não é dono dele. Então, assim, você percebe como que é complexo esse assunto, mas não é diferente de qualquer outra área da nossa vida. Né? O casamento é o maior empreendimento de Deus, que permite ser quem somos, que a gente vive esse jogo de esconde-esconde no dia a dia. Lá dentro de casa, você é o que é. Né? Não tem jeito de você se policiar por muito tempo, mas requer muito investimento. Agora, a pergunta que não quer calar na área de santidade no casamento, não sei o que vocês vão responder, mas ainda bem que vocês têm que falar. Sou difícil, fique à vontade. Eu não sei se dizer, é delicada, porque é polêmica. Sempre tem pessoas perguntando, né? Dramatizou demais, Vanessa. Na época do rádio, não, é sério, na época do rádio era o que mais aparecia essa pergunta quando falava sobre isso. Falava-se de sexo anal, sexo oral, masturbação, mas tinha aquela pergunta. Casal crente, os dois são crentes, membros da igreja, fiéis ao Senhor, podem frequentar motel? Eu tenho a opinião seguinte, não vou falar que pode ou não pode, mas eu penso assim, primeiro, se você está entrando num motel com seu marido, aí vamos numa situação, está com vidro fechado, alguém vai ver pastor Cássio, não viu a pastora Silvia, no outro dia o comentário é que está traindo a esposa, o básico. Segundo, o motel, ele é um local promíscuo, para o sexo, é onde tem muita traição, onde tem orgias, onde tem homossexualidade, é um local pesado. Eu não quero estar num local assim com meu esposo. Eu não preciso disso. E também a questão da fantasia. Você fantasia um quarto, fantasia uma cama, um espelho, são tudo coisas fantasiosas da mente.
Você pode ir para um hotel legal, aí já me falaram assim uma vez, mas hotel também acontece isso. Acontece, mas não é para isso. O propósito não é esse. E tem tantos hotéis legais, bonitos, que você pode ter um momento romântico. E, inclusive, o sexo, eu vejo essas questões de querer tantas fantasias e perde um momento tão legal. Porque o sexo é o único momento onde estão só os dois, marido e mulher, numa cumplicidade, numa entrega. Então, para que estragar isso? Eu acho que ela falou tudo. É perfeito. Porque dá muita polêmica, né? Eu lembro, há uns 2, 3 anos, teve uma polêmica de uma manicure que foi pega. Vocês lembram dessa história? Eu sou muito nova. Faz 2, 3 anos. Não, porque parece que o marido descobriu que a manicure... Não, minto. A esposa falou que estava na manicure. E ele descobriu que ela não estava num motel traindo. Aí ele levou um amigo para filmar ele pegando a esposa no flagra. Eu falei, meu Deus, onde que Isso é tão interessante que quando você vê, por exemplo, um casal já de mais idade, se beijando, né? Às vezes, a primeira coisa que vem à mente, são amantes. Não pode ser casado, né? São amantes. Às vezes, então, assim, por quê? Porque a sociedade não está preparada para isso. E é aquela questão mesmo, né? Como você citou, a primeira sensação, leitura que vai ser feita é que está havendo traição. Isso partindo da sociedade, né? Tem uma pergunta aqui, Rossi e Vanessa, difícil, se eu estou entendendo a pergunta, né? Porque às vezes o WhatsApp a gente digita, o corretor altera algumas palavras, mas eu estou imaginando que é um tipo de fantasia que, infelizmente, fantasia sexual, que infelizmente não é raro. E o marido crente que quer a esposa traindo, eu não sei se ela está mencionando aqueles casos que infelizmente existem, de maridos que têm prazer em ver a esposa traindo. Isso aqui é uma aberração, me desculpe, eu estou até me adiantando aqui. Isso é do inferno demais da conta? Com certeza. Olha, eu acho que isso? todo ser humano, cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é. Eu acho que todo ser humano, de alguma forma, tem aí seus altos e seus baixos. Isso é uma coisa, assim, que a gente tem que entrar um pouco também para o lado até da psicologia, né? Mas isso é uma coisa assim, cada um tem a sua luta para vencer. Essa é a luta dessa pessoa. Ele precisa vencer isso. Precisa tratar mesmo, né? Mas aí é um caso que a mulher não precisa se submeter de forma alguma, porque aí ela vai estar sendo conivente com isso. Não há, obviamente nós estamos falando aqui tudo que regra tudo que falamos aqui a nossa vida é a palavra de Deus. Obviamente é contrário, né? Eu estou falando do ponto de vista humano, da psicologia da pessoa, né? Ele precisa pedir ajuda, recorrer. Se ele sente isso, procura um pastor de confiança, não é qualquer pastor também, não é qualquer pessoa, né? Procura em Deus uma pessoa que ele possa se abrir, ele precisa de ajuda. Agora, eu queria puxar, estamos na reta final do programa, mas eu queria tratar de um assunto também, que é a santidade na conversa. Tem uma expressão na Bíblia, vocês devem lembrar, que fala de chocarrices. Né? E eu estava conversando com algumas pessoas, o que quer dizer o termo chocarrice no português? E uma interpretação que eu achei interessante é chocarrice é conversa vã, conversa podre, conversa que não convém. E tem muitos casais crentes, que quando se reúnem, são crentes e tudo, mas começam conversa, sabe, que não edifica nessa área sexual, sabe, como não, na liberdade, tem até pastor. Eu não sei se pastora tem, mas tem pastor que às vezes no púlpito começa com umas conversas, com chocarrice. Eu acho que isso é falta de santidade, vocês não acham, não? Púlpito, Bíblia, nada disso é arma de desabafo, né? Nada disso, tem que tomar muito cuidado. E a palavra, ela fala que a nossa língua, ela tem o poder da morte e da vida. Então, para mim, a pessoa está destruindo a vida sexual dela fazendo isso. Não vejo problema, por exemplo, quando Léo e eu estamos com casais amigos, a gente brincar, por exemplo, hoje marcamos, fazer brincadeira. Não vejo problema algum, isso é saudável. Mas quando você coloca palavras, termos chulos, não sei se eu posso dizer assim, que vai até mesmo, você vai acabar difamando a sua esposa, o seu esposo. Expondo, né, Vanessa? Expondo, exatamente. Isso aí não é legal. Porque também entra muita questão de temperamento. Tem pessoas que são mais reservadas. Né? E às vezes o marido expõe a esposa, ou a esposa expõe o marido, porque também acontece do marido ser mais reservado, e a esposa o expõe, né, com certas conversas, né? Eu só acho, Cássio, que a gente tem que encontrar o seu favor de equilíbrio na vida. Porque, às vezes, assim, a gente tem uma visão muito religiosa da coisa. Você entende? E nenhum casamento vai se sustentar por muitos anos só no papai e mamãe.
né? Se me permite falar assim. Então, eu acho que o casal precisa, sim, eles têm que se encontrar, aí vai de cada casal, da relação, né, de comum acordo, num equilíbrio no Espírito Santo, mas eu penso que o casal ele precisa se desenvolver numa liberdade. Eles precisam ter uma liberdade, além do que a religião define. Tá, mas você não está falando de conversa com outros casais, não? Não, estou falando agora, eu entrei um pouco... Você voltou... Não, porque eu fiquei assim, ó, não estou entendendo. Não, mas você concorda, então, que a conversa chula, que para mim, isso não convém, né? Não, obviamente. Eu acho que as más conversações corrompem os bons costumes. Perfeito, perfeito. Né? Olha só o que a Cida, que é daqui de Ribeirão das Neves, diz. Gostaria de saber o que eu devo fazer. Talvez a Vanessa, como mulher, pode ajudar. Todo domingo, meu esposo fica o dia inteiro no campo de futebol. Depois vai pro bar. Não aguento mais. Ele fala que não vai parar de jogar bola, mas depois do jogo ele continua vendo os outros jogos. Ele não está vivendo a vida comum do lar, esse marido, né? Eu acho interessante, por ter acompanhado já alguns casamentos assim, e a fala de alguns homens eu não gosto de ir para minha casa porque minha casa eu não tenho paz. Então, eu não posso dizer desse casamento específico, mas eu acho que quando o homem está muito fora, o que a mulher pode fazer é transformar o lar em um local de paz. Porque o homem chega, a mulher já está, querendo ou não, já está ferida, então ela começa a brigar, tudo que o homem fala é ruim, ele não vai querer mesmo ir para casa, eu não estou justificando, o homem está errado. Sabe de algumas mulheres, no caso, Cida, não sei se é o seu caso, tem mulheres que até assim, já que ele gosta de futebol, ela começa a tentar entender um pouco, sabe, para bater um papo. Sim, chama os amigos para assistir em casa, convida seus amigos, né? Faz um churrasquinho aqui, começa a trazer o homem para o mundo dela também, ou até ela participar. Um dia eu vou assistir você, um dia eu vou com você para ver o jogo. Sabedoria, a mulher tem que pedir sabedoria a Deus. Rossi, tem uma pessoa aqui que mandou uma pergunta interessante, nós estamos na reta final, mas eu gostaria que você comentasse. Quero dizer que meu marido é cristão, mas eu percebo que ele não teve uma verdadeira conversão. Ele já me traiu várias vezes. Meu pai. E ele tem uma fraqueza, a pornografia. O que ela faz? O marido gosta de pornografia e já traiu várias vezes. Precisa de ajuda, né? Ela já é convertida. Ele é convertido? Ela disse que mas ela duvida da conversão. Parece que não, né? Parece que... Seria bom ele ter um ciclo de amigos, de pessoas que pudessem influenciá-lo, dar um up na vida dele, influenciar ele para o bom caminho. Precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Não há sombra de dúvida em relação a isso. Bom, quero agradecer demais Rossi Lamounier, Vanessa Capuchin, foi ótimo bate-papo aqui. O tema é difícil, mas conseguimos sobreviver. Agradecer a você em casa também que assistiu o nosso bate-papo. Te convidar amanhã, 12h15, mais um bate-papo muito legal, muito edificante aqui na Rede Super. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.